Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Edjane, do canal Cantinho da Ed. Bem-vindos ao meu canal. Espero que estejam todos bem. Aqui eu estou bem, graças a Deus. E eu vim falar hoje aqui de um assunto, na verdade eu venho falar sobre eu venho dar um relato da minha experiência com Deus. Eu não sei se vocês estão percebendo a mesma coisa que eu estou percebendo ultimamente. Hoje em dia você liga a TV no YouTube e você vê aqueles canais de pessoas falando da Bíblia, da palavra da Bíblia, né? Pessoas assim que eu falo são os missionários. Frei Gilson, inclusive eu amo assistir os vídeos do Frei Gilson. Tem uma missionária também, que ela é freira, eu esqueci o nome dela agora, não sei se é Ana, uma coisa assim, que ela também ela grava vídeos, né? Ela dá palestra, na verdade, ela faz. Ela é missionária, né? Ela pega e faz. Não digo show, mas ela fala palestra, reúne as pessoas em um evento para falar sobre Deus. E ultimamente as pessoas estão muito voltadas a falar de Deus. As pessoas estão se importando mais em pegar a Bíblia, ler, né? E eu percebi, o que eu venho percebendo é isso. Tem várias mídias não, mas vários canais aí, onde as pessoas estão falam da Bíblia e ao mesmo tempo eles estão querendo entregar e levar as pessoas mais conforto, mais alento, uma palavra de esperança. Vou falar aqui de um relato, de vários relatos, né? Mas teve eu venho relatar aqui um acontecimento na minha vida. Teve vários, lógico, experiência com Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí tem um que eu resolvi vir falar aqui, não para me promover, jamais. Não. O meu canal não é voltado para isso, mas também né? Porque a gente estamos aqui para falar de tudo. Nós que somos cristãos, filhos de Deus. E ultimamente, eu passei por umas situações bem difíceis aí da minha vida. Na verdade, estamos ainda enfrentando umas turbulênciazinhas, mas que tudo que está acontecendo, eu cheguei a entender que tudo que está acontecendo é para o meu bem, é para a minha evolução como ser humano, para a minha evolução espiritual. E esses momentos difíceis que eu falo é coisas que a gente, assim, quando está vivendo, a gente acha que não vai passar, que não vai conseguir, meu Deus, que ali é o fim, mas não é. E Deus veio conversar comigo, eu fui rezar, me ajoelhei para rezar e pedindo orientação, discernimento, sabedoria a Deus, e Ele falou para mim: minha filha, você não vai cair no fundo do poço. Você está caindo, mas eu não vou te deixar você cair. Eu não vou deixar você chegar lá no fundo. Eu quero te erguer. E eu entendi que diante de qualquer situação difícil que você esteja vivendo, qualquer um, eu sei que as pessoas reagem, eu reajo de um jeito, outra pessoa pode reagir de outro jeito, e assim vai, porque nós não somos iguais. Somos seres humanos, mas nós não somos iguais. Nós pensamos e sentimos diferente. Então eu me agarrei na mão de Deus e disse: eu quero, Senhor, sair desse abismo, eu não vou cair. Me segura, Pai, e me levanta. E Deus me levantou. Deus me levantou, as coisas estão acontecendo conforme a vontade dEle, porque foi assim que eu entendi. Deus está resolvendo tudo na minha vida. E o relato que eu quero dar é de um momento que eu passei. Eu vou relatar porque, nossa, a gente sente a presença de Deus, sente a mão de Deus agindo na nossa vida. Então, naquele momento, eu não era casada, eu não tinha filho, né? Hoje eu tenho um filho de 3 anos, sou casada, mas naquele tempo eu não era. E eu estava querendo arrumar um emprego. Eu nunca tinha trabalhado assim, né, de empresa, carteira assinada. Eu só fazia uns trabalhos assim, meu mesmo, autônomo, vendendo coisas, essas coisas assim, né, como cosmético, essas coisas assim. E eu lembro que nesse tempo eu conheci uma pessoa, um pessoal que é lá em casa,
E eles pregavam muito a palavra de Deus, falavam da Bíblia e tal. E eu comecei a ler a Bíblia, ler livros voltados para as passagens da Bíblia. E eu dizia, meu Deus, será que eu não vou conseguir um emprego? Será que eu sou pior do que os outros? Todo mundo consegue um trabalho, menos eu. Senhor, me ajuda a conseguir um emprego. E eu fui correr atrás. E Deus disse, corre atrás que eu vou te ajudar. E eu fui atrás, né? E nada. Bati uma porta, nada. Bati em outra porta, nada. E assim ia. Eu lembro que nesse tempo estavam na rua as pessoas contratadas para serem promotora de cartão, fazer cartão de crédito, abordar as pessoas na rua e convencer eles a fazer o cartão de crédito. Nesse tempo estava no auge esse cartão, muita gente queria adquirir, mas não era tão simples assim. Aí a minha irmã, a cunhada dela, falou assim, olha, fulana, eu conheço a pessoa que está colocando as pessoas para trabalhar fazendo cartão. Se ela quiser, eu posso indicá-la. Aí eu disse, com certeza eu quero. Não pensei duas vezes, eu quero sim. Não media as dificuldades, não pensei nas dificuldades do trabalho que ia dar. Eu disse, eu quero trabalhar sim. Aí fui lá, conversei com as pessoas responsáveis e consegui a vaga de fazer cartão de crédito na rua. Era uma equipe que ficava na rua, né? Eu e mais outros meninos, enfim. E você tem uma meta para bater naquele dia de cartão. E dependendo do que você fizesse, era o que você ia ganhar ali em cima. Tem uma pequena porcentagem em cima, muito pequena mesmo, né? Que chegava a ser até que desestimulante. Mas eu não desisti. E nós ficávamos o dia todo em pé, não podia sentar. Tinha a hora parava para almoçar, o almoço, o lanche, que você quisesse, e você depois voltar de novo para a rua para você atingir a meta, ou até mais, né? Se você atingisse a meta e fizesse mais, melhor ainda, porque seria mais comissão para a gente. E tinha dia que eu chegava em casa, meus pés doíam tanto. Tinha dia que eu batia a meta, tinha dia que não, tinha dia que você levava muitos nãos na cara, o povo até te xingava na rua, quando você oferecia os cartões de crédito, enfim. Mas tinha que continuar, né? A gente ficava chateado, triste, mas era só naquele momento ali. E eu disse, meu Deus, se o Senhor me colocou aqui, é aqui que eu vou ficar, eu vou ter que ficar, eu preciso desse trabalho. E eu entendi também, Deus me fez entender que ali poderia ser um caminho para outra coisa melhor. Eu entendi que Deus me fez entender que através daquilo ali eu poderia arrumar conhecimento, né? Eu poderia adquirir experiência para outras coisas, enfim. Eu lembro que no 5º dia, já estava no 6º dia, era no 8º dia, eu não lembro bem. Sim, e antes de eu conseguir esse emprego, né, de fazer cartão de crédito, eu andava muito na rua, porque eu ficava procurando emprego, né, ia naquelas agências, a agência no Cine da cidade, atrás de emprego. Nesse tempo, eram poucas empresas que vinham aqui para a cidade e não tinha ainda o shopping, porque na chegada do shopping, depois foi que surgiram várias empresas de fora, inclusive, né, nessa época não tinha. Aí, andando na rua, antes de eu começar a fazer os cartões, eu encontrei um amigo, um amigo, que eu agradeço a Deus e a ele até hoje pela aquela oportunidade. Aí ele falou, Jane, tá fazendo o quê? Eu disse, olha, eu estou trabalhando assim. Eu não estou trabalhando, eu estou procurando emprego. Eu ainda não estou trabalhando, mas eu vou conseguir, com fé em Deus. Só que tá difícil, meu amigo. Eu já bati tanto, já corri tanto atrás. Ele disse, faz assim, eu trabalho em empresa fulana. Nesse tempo ele trabalhava em um atacadão aqui da cidade. Ele disse, eu trabalho lá e se você quiser, eu posso te levar um currículo seu para te indicar. Lá eles sempre pegam. E por indicação fica melhor. Eu disse, então não seja por isso, eu já estou com o currículo aqui. Eu andava com uma pasta com vários currículos. Eu disse, estou com o meu currículo aqui, você pode levar? E eu nunca tinha trabalhado de carteira assinada. Nunca. E ele, eu levo sim, levo, o maior prazer. Levo, chega lá, vou botar aqui, indicado por mim. Eu digo, meu amigo, eu te agradeço tanto, que Deus te abençoe. E assim ficou, né? Ele foi embora, a gente se despediu. E passou-se tempo, eu comecei a trabalhar nos cartões, como eu já falei, né? Que arrumei esse emprego de fazer os cartões de crédito na rua.
E fiquei. Eu lembro que no 6º ou 8º dia que eu já estava fazendo esses cartões, eu recebi uma ligação. E olha que demorou eu começar, que demorou da partir do dia que eu vi ele, que a gente conversou, demorou eu começar a trabalhar com os cartões. Ok. Quando eu comecei a trabalhar com os cartões, eu lembro que no 6º ou 8º dia, eu não estou bem recordada, né? Eu recebi uma ligação, eu estava na rua e não podia receber ligação, eu não podia atender telefone. Eu lembro que eu estava em pé, na frente de uma loja, abordando as pessoas, e não podia atender telefone, e meu telefone tocou. Quando tocou, um número que eu não conhecia, né? Nem estava agendado, nem nada, era um número até residencial. O número residencial, aí atendi, assim, escondidinho atendi. Aí quando eu atendi, foi uma pessoa do RH. Oi, eu sou fulano de tal, aqui do RH da empresa tal. Recebi aqui o seu currículo indicado por fulano de tal, que foi meu amigo, né, que pegou meu currículo. E a gente você poderia vir hoje aqui fazer uma entrevista 3 horas da tarde. Isso já eram umas 2 horas por aí. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou sair daqui? Aí eu pensei logo, veio logo na minha mente, Deus agindo, né? Eu disse, eu vou dizer que eu não estou aqui na cidade, eu tô na capital, e fica um pouco distante daqui, né? Eu estou na capital e eu não vou poder chegar a tempo. Aí eita, infelizmente não dá para mim hoje 3 horas, porque eu estou aqui, falei, né, o nome da cidade da capital, e eu não vou chegar a tempo. Poderia ser amanhã logo cedo, no primeiro horário? Aí, sim, pode vir sim, tranquilo. Eu te aguardo amanhã aqui no primeiro horário. Ok, aí ficou tudo correto. Ela falou o nome da empresa e tudo, e era uma empresa assim, que nesse tempo era uma multinacional. Ela se instalou, era um atacadão, se instalou aqui na cidade e ela é multinacional. E eu disse, nossa, uma oportunidade dessa, eu fiquei pensando, né? Aí sim, aí nesse momento que eu recebi a ligação, que eu falei, né, eu tive que mentir, mas foi por uma boa causa. E na hora me veio na cabeça falar isso, porque eu não tinha que falar isso, assim, não, eu não vou poder ir, eu ia perder a oportunidade. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Eu vou ter que falar lá na empresa que eu não venho mais. Mas eu não vou falar hoje. Eu primeiro vou amanhã lá, vou para essa entrevista. E dependendo de como eu sair de lá, eu volto e vou falar na empresa que não vou mais trabalhar lá. E assim foi. Eu saí já no final do expediente, nesse dia dos cartões, nossa, muito feliz e agradecendo muito, muito, muito a Deus pela oportunidade, porque ali não foi outra coisa, foi Deus agindo. Ele viu que eu corri atrás, não foi na hora que eu queria, não foi naquele momento que eu queria, assim, no tempinho que eu queria, porque tudo é no tempo dele, tudo é no tempo de Deus, ele prepara tudo melhor para nós. A gente é que fica, às vezes, se atropelando, se sabotando e não botando mais fé na nossa fé e não acreditando que Deus pode nos ajudar e Ele sabe a hora e o tempo certo para isso. E não foi como eu queria, não foi na hora que eu queria, entendeu? Mas assim, aí eu pronto, né? Aí eu falei, nossa, e agora? Aí eu vou fazer exatamente isso que eu tô pensando aqui. Eu vou, quando for amanhã, que eu for para a entrevista aqui voltar, aí eu vou conversar com a moça, que era uma moça que ficava responsável por nós. E assim foi. No outro dia, ao invés de eu ir trabalhar com os cartões, eu fui diretamente para a empresa. Sei que eu peguei um transporte, morava em outra cidade, uma cidade aqui pertinho, e eu vim dessa cidade logo cedo. Cheguei no centro, onde parou o ônibus que eu vim, peguei uma mototáxi e fui para essa empresa que ficava um pouquinho assim, mais afastado do centro. Quando cheguei lá, aguardei minha vez, fiz 2 etapas de entrevista para uma vaga tinha 6 pessoas, sei que tinha 6 pessoas e era para uma vaga, tinha 6 pessoas, porque eles seriam 3 pessoas no setor, eles já tinham contratado 2 e faltava só uma pessoa. Adivinha quem era essa pessoa? Aí eu passei por 2 etapas, primeiro com o RH da empresa. Nossa, foi maravilhoso. Eu pedi a Deus tanta orientação. Eu sei que eu não me saí muito bem ali, mas ela foi Deus agindo no coração daquelas pessoas. E as pessoas maravilhosas, até hoje a gente se vê e é maior alegria, maior festa. E a amizade continuou, né? Mesmo que eu não esteja lá mais,
Aí depois a segunda etapa foi com a gerência da empresa. Nossa, outra pessoa maravilhosa que me deixou super à vontade. Eu falei de tudo da minha vida, eu abri meu coração, eu fui quem eu era. Eu não quis passar uma imagem de outra pessoa, eu fui exatamente quem eu era, mostrei exatamente quem eu era ali. E pronto. Aí quando eu saí de lá, nossa, quando eu saí de lá eu já saí com aquela sensação e que eu ia ser a pessoa daquela vaga. Disse, meu Deus, o meu coração está dizendo que eu vou ficar nessa vaga, essa vaga é minha. Saí com essa certeza no meu coração. E fui embora, fui para a empresa dos cartões, cheguei lá, expliquei, eu disse, eu não vou poder mais ficar. Inventei lá qualquer coisa, não liguei para outra empresa, né? Mas, não, eu falei, eu vou para uma outra empresa com carteira assinada, tudo certinho, fiz entrevista. E eu já estava ciente de que eu ia, né? Eu digo, meu Deus, se eu não for, eu não vou perder lá e vou perder cá. Mas eu tinha certeza, se você sai, sabe aquela sensação de que é seu? De o que é seu, ninguém tira, porque tinha 6 pessoas lá para a entrevista, entendeu? E eu saí com aquela alegria, aquela esperança no meu coração, aquela esperança, aquele sentimento de esperança, de ao mesmo tempo de gratidão a Deus. E passou-se uns dias. Quando, acho que no 3º dia, a menina ligou para mim do RH, dizendo que a vaga era minha, que eu consegui passar nas etapas de entrevista e que a vaga era minha e que já marcou o dia. Não, no outro dia da entrevista foi. Eu fiz a entrevista num dia, no outro dia já me ligaram falando que a vaga era minha, que eu consegui passar nas etapas de entrevista e que já estava marcando, pediu meus documentos, pediu xerox de documento, pediu tudo, porque já era para nós ir fazer exame admissional e tudo, e você vai fazer parte da nossa equipe, parabéns e tal. E eu, menina, eu fiquei tão feliz, eu agradeci tanto a Deus. Então, o que eu quero passar aqui é isso, é que no momento em que eu estava muito, muito desacreditada de mim, sério, eu sentia como se eu fosse inútil, não fosse capaz, que todo mundo era menos eu. E foi quando eu me agarrei a Deus, e foi quando Ele me orientou a buscar e correr atrás. Corra atrás, minha filha, que eu vou te ajudar. E Deus botou esse emprego na minha vida. Nossa, para mim, trabalhar numa empresa como aquela foi muito mais do que eu imaginei. Se foi bom, foi muito mais do que isso, foi muito melhor do que eu imaginei, porque eu fui trabalhar em uma empresa multinacional, pessoas lá com muitas experiências. O setor que eu fui trabalhar, eu tirei de letra, batia meta, todos nós batíamos meta todos os meses, que a gente foi vender eletrodoméstico. E nossa, essa experiência, então, eu vim aqui para falar para vocês desse relatar para vocês dessa experiência que eu tive com Deus. A gente sempre tem, todos os dias a gente tem experiência com Deus. Nós aqui às vezes estamos tão cegos, tão desacreditados de nós, que não sentem, não deixam sentir, não deixamos sentir no nosso coração a presença de Deus e o agir dele. Agora sim, é necessário que a gente façamos a nossa parte, né? Não adianta você chegar e dizer assim, eu quero, Deus me ajuda, e você não fazer a sua parte. E a sua parte não é apenas correr atrás. Não é. É você seguir o que Deus manda. Seguir o que Deus manda. Entendeu? Pensar como Deus. Agir como Deus. Não querer o mal de ninguém. Tá? Desejar o bem para todo mundo. E é isso. Ser uma pessoa simples, humilde. Não querer passar uma imagem daquilo que você não é. Ser você mesmo. Então é isso. E eu estou também, nesse momento, passando por outra experiência com Deus. Eu sei que sim. Depois eu vou chegar aqui e vou contar para vocês novamente outro relato dessa experiência agora que eu estou tendo com Deus. E sempre tive. Só que tem dias, tem momentos que você não está muito bem. Você está meio para baixo, meio triste. E que a gente somos seres humanos e nós não somos perfeitos, né? Porque a perfeição só Ele, só Deus. E o bom disso tudo é que é bom que vocês coloquem uma coisa no coração de vocês, na mente de vocês. Diante de qualquer coisa que vocês forem fazer na vida, ou já fez,
ou vá estar pensando em fazer, lembre-se que Deus conhece todos os nossos pensamentos. Até antes da gente fazer, Ele já conhece, até da gente pensar. Deus conhece o nosso coração. Se você é uma pessoa boa, se você não é, não adianta eu vir aqui estar passando, falando uma coisa aí que eu não sinta, só para estar falando ou para me promover. Entendeu? Porque Deus vai saber. Deus conhece meu coração, conhece os nossos pensamentos, sabe do que a gente vai pensar ainda, porque foi Ele que nos criou. E a presença de Deus é tão forte, que que eu chego a acreditar que Deus está dentro de nós. O que nos move, o que nos mantém vivo, o que faz a gente falar, a força, a energia que nós temos é Deus. É Deus. Tudo isso aqui que nós vivemos, o que a gente faz, movimento, piscar de olhos, falar, comer, tudo é o agir de Deus na nossa vida. Deus não está do nosso lado, Deus está dentro de nós. É a força que nos move, a força que nos guia, a força que nos ergue todos os dias. Tá bom? Espero que eu tenha ajudado um pouquinho a vocês com esse meu relato de experiência. Tá? Alguém que esteja passando por um momento difícil, não fica assim. Tudo vai passar. Quando passar, a gente vai dar risada de tudo aquilo. Nossa, porque eu sofri tanto, meu Deus, por nada. A gente costuma sofrer por nada. Por coisas que não faz sentido. E se não tiver dificuldades na vida da gente, não tem graça. A vida ela é feita de dificuldades também. Entendeu? Para ver até onde... E Deus prepara a gente dessa forma porque Ele quer saber até onde a gente vai, até onde vai a nossa fé. E é assim. Espero que vocês tenham gostado. Eu agradeço muito a todos vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um. E que estejam todos convictos de uma coisa. Que Deus está sempre aqui conosco, dentro de nós, nos movendo, nos guiando. Sempre que tiver uma dificuldade, um problema, fica ali no seu cantinho sozinha, senta ali ou se ajoelha, vai conversar com Ele, pede orientação e sabedoria para seguir, para lidar com uma determinada situação difícil. E assim vai, tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigada.